Boa noite a todos. Como nós acompanhamos o texto, nós vimos o surgimento de Jesus como um farol que veio clarear as consciências humanas, tanto as consciências encarnadas como desencarnadas. Após o assassinato de Jesus, depois de um certo período, quando aqueles que eram verdadeiramente os seus seguidores começaram a desaparecer, volta novamente a escuridão do egoísmo, do personalismo, do individualismo e de tudo aquilo que supercita o ego, conduzindo o homem de novo às trevas da própria ignorância. Depois, nós ficamos domesticados por um pensamento, entre aspas, religioso da igreja, que não atendia às nossas expectativas e não conseguia suprir as nossas necessidades espirituais. Era simplesmente dogmas que nos doutrinavam sem nos esclarecer. Diante das manifestações espirituais, diante das situações que vinham sempre surgindo, estas dúvidas que nós tínhamos, elas não eram esclarecidas. Diante de fenômenos espirituais, o que se colocava? Isto é um milagre. Quando alguém falava isso é um milagre, isso sanava as nossas dúvidas, tirava as nossas inquietações. Quando nós vamos ver o que seria um milagre, é algo simplesmente maravilhoso. Em outras circunstâncias, a resposta era isso é algo sobrenatural, como se fosse algo fora da natureza. Uma vez não há nada fora da natureza, porque tudo vem de uma ordem natural. Ou simplesmente falavam para nós que isso era vontade de Deus, como se nós não tivéssemos livre-arbítrio. Ou é vontade de Deus ou nós temos livre-arbítrio. Passou muito tempo e nós ficamos acostumados a alguém que nos dizia como nós deveríamos proceder. Alguém que nos colocava medo de um inferno, medo de um destino final no qual nós iríamos sofrer eternamente. E assim nós reencarnamos algumas vezes aqui no Ocidente, lembrando que no Oriente a mensagem, o pensamento era mais diversificado. E hoje nós nos encontramos aqui com a oportunidade de ter contato com o Espiritismo, que vem mais uma vez tirar o véu dos nossos olhos e nos trazer a vida natural, a vida como ela é em essência, a vida como ela é em verdade. O que os espíritos chamam de a vida espírita, a vida real nossa como espíritos. A mesma proposta que Jesus veio nos trazer a seu tempo. Tirar esse véu da ilusão, do fanatismo, do extremismo, dos dogmas inquestionáveis. Assim vem o Espiritismo a seu tempo, trazer luz às nossas consciências. Porém, nós ficamos tanto tempo domesticados, doutrinados por alguns conceitos, por alguns dogmas, que agora parece que a nossa fé ficou engessada, que o nosso raciocínio ficou engessado, que nós ficamos engessados, rígidos demais. E aí parece que nós temos uma dificuldade em fazer pequenas mudanças em nossa vida. Porque de certa forma nós nos acostumamos com a ideia que as coisas funcionam daquela forma como nos falarem. Que as coisas não estão no nosso controle. Que é sempre algo que está fora de nós, que vai determinar o nosso destino. Dentro das ideias construídas pela igreja, ideias contraditórias. E nós nos habituamos a isso. Habituamos a viver dentro de limites dogmáticos e de medos. E agora, com as transformações econômicas, sociais que acontecem, a sociedade parece que se encontra fora de rumo. Não tem mais o medo do inferno, mas também não sabe mais para onde que está indo. As famílias não sabem para onde que estão indo. As pessoas não sabem para onde estão indo. Então antes era aquela limitação, a imposição. Era o medo, o temor, o receio, a consciência que nos acusava por fatores externos, não por conhecimento nosso, não por uma luz interna que nos apontava algum caminho lúcido, mas por questões externas mesmo, culturais. Mas hoje essas coisas perderam força. E agora?
que eu vou fazer da minha vida agora? Diante de uma sociedade que se transforma radicalmente ano após ano, diante de valores espirituais que aos poucos começam a perder o sentido, e de outras situações que vêm surgindo. Para que lado que eu vou? Qual o caminho? É a mesma situação no qual se encontravam os povos no passado, quando surgiu Jesus. Foi quando as doutrinas espiritualistas perderam a força, perderam o sentido, quando a humanidade perdeu o rumo, que nasceu Jesus. Da mesma forma surge o Espiritismo, quando a sociedade estava cansada dos dogmas, cansada de não poder pensar, cansado de não poder agir livremente, cansado do temor, cansado das restrições colocadas pela instituição, pela igreja, inclusive em relação à ciência, aonde que alguém pensava cientificamente corria o risco de ser morto. Foi justamente nesse período que surge o Espiritismo. E quando ele surge, ele também é perseguido e atacado também pelas instituições que dominavam as consciências. Mas agora passou algum tempo e já não temos mais essa força que domina a sociedade. E agora, se nós observarmos coletivamente, parece que a sociedade não tem mais destino, não tem mais rumo. Porque agora é o momento onde nós precisamos nos encontrar. Não é mais uma instituição que dita as regras. Não é mais alguém que está dizendo qual é o caminho. Agora eu preciso encontrar o caminho. E por isso parece que nós estamos meio desnorteados, sem saber para onde ir. E aí o caminho real é o caminho natural que Jesus nos propôs. Este é o caminho verdadeiro. A vida do Espírito. Porque essa vida aqui, como sabemos, é efêmera, transitória. 80 anos diante da eternidade não é nada. Não dá nem para sonhar. De tão pouco tempo que é. Se nós observarmos o nosso comportamento, como nós estamos nos sentindo, como a sociedade está andando, funcionando, nós veremos que há alguma situação que está nos chamando a atenção. Que é justamente essa falta de norte dos mais velhos e principalmente dos mais jovens. Sem direção nenhuma, sem referencial nenhum. Famílias que se perderam nas relações, não sabem mais quem é mãe, quem é pai, quem é filho. Ninguém mais ocupa o papel que deveria ocupar dentro da família e, consequentemente, na sociedade, a sociedade também fica da mesma forma como as famílias se encontram. Sem estrutura, sem base de referência e de valores espirituais. E sem valores espirituais vem a desordem, a confusão mental e, consequentemente, a queda moral. O caminho que nos foi apresentado como o caminho verdadeiro, ele não é novo. Mas nós precisamos ter a sensibilidade de observar que alguma coisa não está bem comigo. Que alguma coisa não está bem com a sociedade. Até porque se a sociedade estivesse sadia espiritualmente, moralmente, não precisaria de muros, de cercas, de segurança e de tantas outras coisas mais que existem. Tudo isso que nós vemos na sociedade é um adoecimento coletivo. É a queda moral. Se nós andamos pelas ruas e vemos as casas cercadas com muros altos, com serpentina e sei lá mais o que, e achamos que isso é dentro da ordem natural, sinal que nós estamos mais adoecidos do que nós pensamos. Que não é natural isso. Não é natural. Isso é a consequência da nossa queda moral. A consequência da queda dos valores, da falta de norte, da falta de consciência de quem nós somos. Quem sou eu? Por que eu estou aqui nesse contexto? Não existe, como eu disse, uma instituição que agora está nos dizendo: você é isso e pode isso e você vai para tal lugar se você fizer errado. Ninguém mais está falando isso. Mas agora eu preciso buscar meu caminho. Eu preciso buscar o sentido para a minha existência. Eu preciso me dar um norte. Entre todas as possibilidades que existem no mundo, eu preciso ver aquela que atende às minhas necessidades. Não as necessidades do ego, do personalismo, as necessidades efêmeras, mas as minhas necessidades como espírito. Só aí eu passarei a ter então uma estabilidade emocional, um conforto emocional, porque eu vou saber
que independente da circunstância, independente do sofrimento, ele vai passar, mas quando ele passar eu vou estar bem, porque eu sei para onde estou indo. Não é isso que está nos faltando no dia a dia, nos nossos conflitos existenciais? Um caminho que nos dá a segurança de saber para onde que eu estou indo. Notem as pessoas que sabem para onde estão caminhando, como elas passam pelas dificuldades da vida, por mais grave que elas sejam. Elas passam com a cabeça erguida, tranquilas e serenas, e elas suportam as circunstâncias. Já aquela pessoa que não tem um norte interior, a menor dificuldade cria uma instabilidade emocional profunda nela. Qualquer coisinha, qualquer coisa pequena dentro de casa, no trabalho, qualquer pessoa no trânsito que olhe um pouco torta, ou que se comporte com má educação, qualquer coisa irrita e faz a pessoa perder o rumo, o norte. Mas aquela pessoa que acentuou a sua consciência em bases espirituais sólidas, lembrando em coisas que façam sentido, não como era antes, porque Deus quer, isso é um milagre, isso é sobrenatural. Isso é muito efêmero e é muito vago. Para mim ter uma estabilidade, as coisas precisam fazer sentido para mim. Elas precisam estar em harmonia com a minha consciência, senão não adianta. No momento que eu precisar dessa força interior, eu vou estar vazio de valores espirituais. E aí eu vou perder o meu norte, o meu rumo. Porque o meu norte e o meu rumo foram baseados em contextos ilusórios. Neste atual contexto da humanidade terrestre, nós precisamos de um norte seguro. De um norte que nos apresente uma direção na qual eu posso caminhar com tranquilidade. E aí o texto no final ele vai citar Santo Agostinho. Santo Agostinho, antes dele compreender e estudar as Sagradas Escrituras, antes de estudar o Evangelho de Jesus, ele era como um boêmio. Era alguém que só se ocupava com as questões efêmeras. De repente ele percebeu que aquilo não bastava mais, que aquilo não era o suficiente, que alguma coisa lhe faltava. Então ele passou a estudar o Evangelho. Mudou sua consciência, mudou seu jeito de olhar e de ser no mundo. Quando ele desencarna, ele tem que mudar de novo sua percepção. E ele, em espírito, vem para divulgar a doutrina espírita. Assim nós precisamos ser. Se as coisas que eu estou fazendo, elas não mais me atendem, elas não mais me dão paz, não me dão força, não me dão saúde mental, é sinal que eu estou precisando de outras coisas, de uma outra forma de ser no mundo. E esta mudança, ela está na natureza. E quando a gente vai contra as forças da natureza, quem sofre somos nós. Porque a natureza não vai atender os nossos caprichos. As leis vão continuar existindo e regendo os mundos. Sou eu que preciso abrir a minha consciência, os meus sentidos, para compreender o porquê existem leis universais e qual a relação que elas têm comigo. E aí nós temos o Espiritismo tão simples que responde a essas questões. Aí cabe a nós ter o interesse de estudar. Que Jesus nos abençoe imensamente.